Vamos lá. Êxodo 21:6. Pode ler, por favor. Êxodo 21:6. Êxodo 21:6. Então, seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Pronto. Nós vamos hoje falar sobre esse escravo da orelha furada. Nós temos aqui 2 homens de Deus que vão participar conosco. Aqui, ontem antes de ontem, nós falamos sobre a questão do escravo que queria permanecer na casa por causa da esposa. Falamos de Deuteronômio 15, verso 11, 12 em diante, que quando chegava o ano de jubileu, o escravo hebreu, ele que era tratado de modo brando, com respeito, ele agora teria o direito de liberdade, sair fogo, sair livre, de graça. E o seu senhor ainda lhe dava uma compensação. Mas caso esse senhor fosse bondoso e também devido à paixão, o amor que aquele escravo teve por aquela escrava que ele encontrou na casa do seu patrão, ele decide ficar. E para cumprir a lei, deixando claro que ele agora estaria ali por livre e espontânea vontade, então esse escravo era levado perante as autoridades competentes e lá furava a orelha desse escravo. O interessante é que era como se fosse uma marca para deixar claro, Paulo, que ali aquela propriedade agora era daquele senhor, mas de modo exclusivo, de modo livre. Então aquela marca, pastor Elson, deixava nítido perante todos, por onde aquele escravo andasse, que ele era um escravo de livre e espontânea vontade para obedecer ao seu patrão por amor, não apenas pelo cumprimento da lei. Pelo cumprimento da lei. Interessante é que muitos expositores pregam dizendo assim, ele seria um escravo permanente. O melhor não é compreender esse ato de furar a orelha como algo permanente, mas como uma obediência livre. Porque ele teria a condição de optar pela sua liberdade. Mas ele, por livre e espontânea vontade, ele quis aquela condição de um servo obediente. De um servo que, na verdade, ele estaria agora pronto para viver com o patrão pelo amor, não apenas mais por causa da lei. Pelo amor, porque às vezes tem pessoas que cumprem a lei, mas não têm um amor pela lei. É tipo aquele cidadão, você é formado em direito, é advogado, você sabe disso, que às vezes a pessoa faz o cumprimento do dever porque a lei obriga. Exato. Não porque ele gosta, não porque ele quer cumprir, mas tem aquele que tem um senso ético, tem prazer de cumprir a lei. Ele faz porque ele ama dentro dele, não é apenas a questão. Por exemplo, nós temos a lei que trata sobre o racismo, mas tem pessoas que não olham para a lei, olham para o ser humano. Respeitam o ser humano em si por causa... Não por força da lei, mas por amor ao outro. Verdade. Porque ele tem a imagem e a semelhança de Deus. É tipo aquela ideia que diz assim, a lei dos idosos. Lá no Brasil nós temos a lei para os idosos, respeitar os idosos, tratar bem os idosos. Mas tem pessoas que não precisam dessa lei. Porque eles sabem que aquele ser humano que está ali, que deu a vida pelo filho, pela família, pela nação, merece o respeito, merece um bom tratamento. Então, o que acontece? Esse escravo, ele agora dizia assim, não, eu quero ficar com o meu patrão porque ele é bom, eu amo ele de verdade. Mas para cumprir a lei, provar que ele não estava na casa do patrão, a força era furada a orelha. E essa questão de furar a orelha, ela é um ato simbólico. É como dizer assim, ferrou um animal e dizia, esse animal é meu. A partir de agora, aquela orelha furada dizia que aquele escravo pertencia ao patrão por livre e espontânea vontade, e não pela força. Vamos ver bem aí, Salmo 40, verso 6, porque alguns dizem, não, ali era uma condição permanente de escravo. Mas não seria só isso, vamos lá. Sacrifício e oferta não quiseste. Isso. Os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Tá vendo? Olha o 7. Então disse, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então o que acontece? Essa condição do escravo que ele queria
ficar na casa do patrão, é porque o patrão tinha o amor, tinha o melhor para ele, tratamento bem. Então ele diz, eu não quero ir para outro lugar, eu quero fazer a vontade do meu patrão. Então essa questão da orelha furada era sinal de obediência. Vamos ver bem aí Êxodo 29, verso 20, só para a gente ter uma ideia. Olha o que diz a Bíblia sobre a orelha furada. E nós vamos já participar aqui juntos. E degolarás o carneiro, Êxodo 29, 20. Isso. Degolarás o carneiro e tomarás do seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Sangue na orelha do sacerdote. Para que Deus exigiu isso? Obediência. O sacerdote não poderia servir no altar em qualquer outro lugar. O pé dele, a mão dele, isso aí é simbólico. Ele só poderia fazer alguma coisa pela obediência a Deus. Entendeu, pastor Elcio? Então, o que acontece? Quando se fala sangue na orelha, sangue no dedo, sangue no pé, sangue na mão, Deus estava dizendo, você precisa me obedecer aqui, eu tenho uma aliança com você. O sacerdote, ele não poderia ouvir outras vozes, ele teria que ouvir só a voz de Deus. A obediência, o sangue na orelha direita, era dizendo, é como a mãe que diz assim, a gente não presta atenção numa coisa, a mãe pegar a orelha da gente, tu presta atenção que eu já te falei. Ou seja, obedeça isso aqui. O que o senhor diz aí, pastor? Vamos lá. Ser servo, né? Livre, não servindo à vista, mas servindo de todo o coração, fazendo a vontade de Deus. Também nós somos chamados para servir, e nós servindo de livre e espontânea vontade, com amor, com dedicação à obra de Deus. Somos servos, somos marcados para sempre ser servo e servir a obra de Deus. É verdade, pastor, citando aqui o apóstolo São Paulo, como ele diz lá em Efésios 6, não servindo à vista, né? Para agradar os homens. Ou seja, hoje tem crente que ele é o seguinte, ele quer que a gente force, brigue ele. Às vezes o pastor ele faz por uma missão simplesmente pastoral. Meus irmãos, venham ao culto, né? Assim, meus irmãos, vamos ler a Bíblia. Meus irmãos, vamos orar. Só que quem conhece a bondade do patrão, não precisa. Não é isso que o senhor diz aí? Eu entendo que o servir a Deus deve ser com amor, com prazer. Não porque eu preciso receber alguma coisa em troca, não porque eu preciso do salário, do trabalho, não porque eu preciso de um benefício, mas porque eu sei quem Ele é. E pelo fato de eu conhecer que Ele é soberano e que Ele é o patrão, né? Ele é o Senhor, e eu amo servir este Senhor porque quem cuida de mim é Ele, eu faço com prazer, eu sirvo com prazer. E nós temos a liberdade, ou não temos, de deixar de servir? Temos a liberdade, a gente não é preso, mas nós escolhemos permanecer na casa do Pai. Escolhemos permanecer na casa de Deus, dizer, Senhor, eu te sirvo porque eu te amo, porque eu te adoro, porque o Senhor é bom para mim. É verdade. O irmão do pastor Antônio Gilberto, José Apolônio, que também já partiu para a glória, perguntaram para ele como era a liberdade do cristão. Aí ele disse, quando você vai numa praça, quando você vai à tarde em qualquer país, as pessoas gostam de andar com o seu cão, né? Assim? E às vezes ele diz que tem um cão muito grande, que o dono do cão senta ali e aí ele deixa o cachorro à vontade, mas na hora que ele diz, vamos, ele se levanta. Ele dando essa ilustração, ele diz assim, o crente não precisa de coleira. Crente não precisa de coleira, porque tem crente que quer que a gente ande com ele na coleira. Não vá para cá, não peque aqui. Deus não quer esse tipo de tratamento. Veja que o servo aqui, ele recebia a liberdade. Mas ele não quer sair da casa do patrão, como falou aqui o pastor, e o senhor citou muito bem, por causa da bondade desse patrão. O salmista diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Os nossos dízimos, que muita gente fala na internet, nossas ofertas, não é por obrigação pastoral, não é por obrigação. Quando o crente vê Deus, a bondade, o oxigênio que ele respira, o vento, a vida, a paz, ele quer ser grato a Deus. E essa gratidão, ele manifesta em ações, ele manifesta em glória, ele manifesta no ato de ir para o culto. Quando a gente fica na igreja, olha, meus irmãos, vem ao culto, é porque ainda estamos mantendo o crente na coleira. Na coleira, não é assim? É verdade. O que o senhor diz aí? É verdade, é essa a verdade mesmo.
livre espontânea vontade, sentimento de gratidão, né? Reconhecimento pelos benefícios recebidos, adorar a Deus, não pelo que Ele pode fazer por nós, mas pelo que Ele é, Senhor, é nosso Senhor, que dirige a nossa vida. Estamos sempre procurando e devemos procurar fazer a vontade do Senhor com satisfação, com gozo, com prazer em nosso coração. E aí, é verdade. Servir a Deus, amar a Deus, caminhar no caminho santo, no caminho da justiça, mas nós devemos entender uma coisa, que o sacrifício não é a gente servir a Deus, porque o sacrifício já foi feito por Ele, quando deu o Filho dele que morreu na cruz por nós. Essa demonstração de amor dele é maior que qualquer demonstração que nós possamos fazer. Eu vou para o culto e eu estou cansado e tal. Qualquer demonstração que você faça não se compara a que ele já fez, a oferta que ele deu por mim. Então ele salvou a minha vida, ele salvou as nossas almas da perdição. E nós temos o prazer, qual é? É estar do lado dele, não é verdade? Verdade. Nós vamos ser um escravo, nós seremos escravos de orelhas furadas, na condição para dizer para o mundo que nós servimos a ele com a liberdade que nós queremos, por causa da bondade dele. Nós não somos escravos da orelha furada, forçados. O Senhor não te obriga a furar a orelha. Não é assim? O Senhor não te obriga a ser crente, o Senhor não te obriga a ler Bíblia, o Senhor não te obriga a orar. Agora, quando você sabe a bondade dele, a grandeza dele, como falou o pastor Paulo aqui, o amor dele, ele faz com que você tenha gratidão na alma. Por isso que o salmista diz, eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para fazer a tua vontade. Vontade não se faz por obrigação. Então, observem bem, Mateus 7,21, ele diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade. E essa vontade é porque você sabe o quanto Deus é bom, né? O quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é esplêndido. Então, aquele escravo, ele viveu 6 anos na casa do patrão. E ele viu que o patrão era bom, tratava bem, deu uma mulher para ele. Chegou o ano de jubileu, ele diz, tu tem a liberdade. Ele diz, não, a minha liberdade é estar aqui na sua casa, porque aqui você me trata melhor do que lá fora. E aí ele diz assim, não, mas tem que cumprir a lei. Todo mundo tem que saber que eu não estou obrigando você a ficar em casa. Eu não estou obrigando você a me servir. Tem pessoas que pensam, olha aqui, pessoal da internet, tem pessoas que pensam, olha, os pastores estão obrigando a gente a servir a Deus, os crentes estão obrigando. Quem foi que disse que nós estamos obrigando? Não. Nós pregamos o evangelho e se você conhece a bondade de Deus, você manifesta essa gratidão, adorando, que é a parte litúrgica, é a parte da teologia prática. Exato. Ler a palavra, orar, se congregar, estar em comunhão com o povo, mas você que é liberto. Quem não é liberto só vai dar problema. Olha, tem crente que dá problema na igreja porque ele não é liberto. Quem é liberto tem prazer de servir. Vamos ver aí Romanos 1:1 para a gente finalizar aqui. Olha o que diz Paulo aí, Romanos 1:1. Romanos 1:1. Paulo, servo Olha aí. de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olha, tem pessoas que querem a titulação. Mas você observa aqui que o texto começa dizendo doulos. Doulos está no nominativo. Paulo, servo. Quando você vem para o genitivo, quando esse substantivo está no nominativo, ele indica o sujeito. Agora, quando ele está no genitivo, ele está dizendo que ele é um escravo ele é um escravo de Deus. Agora, o escravo de Deus não é um escravo por obrigação, é um escravo livre. Ele se torna escravo porque ele quer. É como esse homem que diz assim, olha, eu quero ficar na tua casa. Aí ele diz, pois eu vou furar a tua orelha para que todos saibam que agora você é minha mercadoria. Já pensou? A Bíblia diz em Efésios capítulo 1 que nós temos o selo do Espírito Santo. Paulo diz em Gálatas 6, eu trago no meu corpo as marcas dele. Para que todos saibam que nós somos servos. O mundo tem que saber que nós somos servos. Não é isso, pastor? Isso. O que o senhor diz aí? É isso mesmo. Devemos demonstrar ao mundo que nós somos servos do Senhor. Servimos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não só isso, servindo ao Senhor com alegria e apresentando a Ele com cântico. Verdade. E aí, o que você diz? Nós devemos demonstrar estas marcas. Quais são essas marcas, pastor? É o cumprimento, ou melhor, é a frutificação, é a geração do fruto. É a marca do amor. Isso. É a marca da bondade. Sim. É a marca da mansidão. Isso. É a marca da longanimidade, da fidelidade, do domínio próprio, não é verdade? O cristão demonstra essas marcas
Porque quando ele serve a Deus, ele conhece a Deus, ele se aproxima de Deus, a bondade de Deus faz com que ele seja transformado. E essa transformação revela o quê? Deus. Revela Deus. É o caráter dele. É o caráter, né? Como o senhor está dizendo aí, Gálatas 5:22, que esse fruto é o caráter. O fruto que o senhor citou aí, de Gálatas, porque Jesus disse assim, pelos frutos conhece a árvore, Perfeito. né? Então, se conhece a realidade da identidade da árvore, não são as folhas, mas é a essência que é o fruto, né? E como o senhor falou aí, esse fruto, ele caracteriza o caráter de Cristo. Tem irmão que pergunta, pastor, o que é o fruto? O fruto é o caráter de Cristo, é por isso que é singular. Não os frutos, mas o fruto. Por quê? Porque o fruto é o caráter de Cristo. E esse caráter, como falou aqui o pastor, ele vem em bondade, mansidão, temperança, fé, domínio próprio. Virtudes, né? Virtudes. Então, meu irmão, ó, você é um escravo de orelha. E veja que Paulo, ele começa dizendo assim nas suas missivas, nas suas cartas. Paulo, ele começa servo, escravo. Era o título preferido. Eu li um teólogo que disse que o título preferido de Paulo era doulos, escravo. Porque você tem um escravo, você tem dois tipos no grego. Você tem um escravo que você, na verdade, era uma propriedade, mas você tem um escravo que é por decisão livre. Lá no hebraico é eved. Eved é o servo, é aquele que serve a um patrão. Ele tem um patrão. Agora, o nosso patrão não é tirano, não é carrasco. Tinha um teólogo lá da Idade Média, um estudioso, Montano, me parece que é o nome dele. Aí ele dizia que o Deus do Velho Testamento, Márcio, o Deus do Velho Testamento era um Deus carrasco, era um Deus tirano, e não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com isso. O Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus, é um só Deus. Está lá em Deuteronômio 6:4, não é isso? Ouve, Israel, Senhor teu Deus é único Deus. Pronto, é o único Deus. Deus é único. Agora, nós podemos analisar que ele primeiro mostra a bondade dele. Só podia entrar na aliança quem primeiro tivesse conhecimento da bondade de Deus. E quem tivesse conhecimento queria entrar na aliança e aí se tornava um escravo de orelha furada. Eita, ou seja, eu estou aqui por amor a ele, eu estou aqui porque eu amo ele, eu estou aqui porque eu conheço a bondade dele. Qual é o hino aí de